André Ventura volta a ser tema da campanha presidencial, os outros candidatos atiraram-se a André Ventura e o Almirante Gouveia Melo atirou-se a André Ventura que nem um leão e, portanto, vamos ouvir as declarações destes senhores e o Almirante Gouveia Melo está particularmente incomodado, nem é com o conteúdo ideológico de André Ventura ou sequer com a forma, aparentemente, é com o facto de André Ventura não estar disponível para falar com João Lourenço ou Lula da Silva. Portanto, veja-se bem as preocupações. Talvez seja por isso que o Almirante Gouveia Melo é apoiado pelo José Sócrates. Vamos ouvir. De acordo com as declarações do Dr. André Ventura, não vai receber o Lula da Silva, não vai falar com Angola. Que raio de presidente é que nós íamos eleger? Considera que se Marcos Mendes fosse eleito presidente, se ele conseguiria manter esse distanciamento do governo? Eu acho que não. Também há candidatos que dizem que conseguem manter um distanciamento. E eu não acredito nisso. Em entrevista à agência Lusa, André Ventura já planeia o discurso para a segunda volta. Vai ter que ser feita com muito empenho, muita determinação. Vou procurar vencer, convencer as pessoas, mas tenho a perfeita noção que se vão juntar todos contra mim. Apesar de terem tido ações de campanha diversificadas este fim de semana, que foram do apoio à Palestina ao Banco Alimentar, os candidatos acabam sempre por ser confrontados com a atualidade do Chega. Desta vez, foi sobre as queixas dos funcionários do Parlamento. Há, obviamente, uma alteração de clima de debate e de clima político desde que o Chega apareceu e que cresceu em dimensão, isso é inegável. Fui deputado muitos anos, como se sabe, no Parlamento e isto nunca aconteceu. E, portanto, acho que é muito lamentável, acho que aquela casa deve ser respeitada e quem lá trabalha deve ser respeitado. Catarina Martins, na convenção do Bloco, deixou mais um recado à extrema-direita. Antes de ouvirmos a Catarina Martins, eu acho que é importante dizer-se, quer dizer, pelos vistos os funcionários do Parlamento não apresentaram queixa nenhuma, foi um sindicato em nome dos próprios, segundo percebi, e acho que 80% a 90% dos funcionários do Parlamento são sindicalizados, portanto estamos a falar do sindicato, os funcionários do Parlamento supostamente não se revêem propriamente nessa queixa quando olhamos para as pessoas a nível individual. Dar várias notas. Que raio de presidente? Perguntou o Almirante. Bom, o Almirante Gouveia Melo diz-se distante e suprapartidário porque não veio de partido nenhum. Eu acho que ser suprapartidário não significa não ter opinião sobre nada. Portanto, eu até ouvi o Ricardo Araújo Pereira no seu programa de comentário político em que ele basicamente dizia: bom, há candidatos que defendem que o pacote laboral tem que ser basicamente favorável à flexibilização laboral sem afetar os direitos dos trabalhadores. E, portanto, está feito. Assim é fácil. O que é que Ricardo Araújo Pereira está basicamente a dizer? Ricardo Araújo Pereira, com isto, está a dizer: vocês não têm opinião sobre nada e, portanto, estão a juntar duas expressões, e eu já tenho andado a dizer isto sobre o Almirante Gouveia Melo e sobre o que ele diz sobre a imigração, que é basicamente, sim, a imigração esteve descontrolada, temos que a controlar, mas com humanismo. Ou seja, isto são os bons slogans para não dizer absolutamente nada sobre tema nenhum. Nenhum! Não diz sobre nada. É importante dizer-se, sei lá, vou-vos colocar a situação da diminuição de impostos. É importante diminuirmos os impostos, mas não afetarmos a receita estatal, se quiserem dizer isto desta forma. Portanto, são aqui duas coisas que são ditas para colocar os pés nos dois espectros políticos e não dizer nada sobre absolutamente tema nenhum. E, portanto, o Almirante Gouveia Melo, quando diz que raio de presidente, bom, um presidente que não vê com bons olhos reunir-se com corruptos nem com ditadores. É uma boa ideia. Até porque é engraçado. Eu já tenho visto pessoas nos mídias tradicionais a criticar André Ventura quando ele foi ter com o presidente dos Estados Unidos da América. Disseram: mas ele não devia ter ido. O Trump é um ditador, é uma besta. Mas quando Marcelo Rebelo de Sousa se reúne com João Lourenço e bate palmas ao seu discurso, os comentadores dizem que André Ventura é um provocador e não tem sentido de Estado. Ou seja, ele foi ter com o presidente dos Estados Unidos da América. Estava tudo estragado. Estava a loiça partida. Quando André Ventura foi ter com Donald Trump, enfim, ao evento do dia das eleições, acho eu, ou antes, um evento de apoio, ou alguma coisa do género. Portanto, André Ventura vai ter aos Estados Unidos com os republicanos, é um problema, é um demagogo, é um ditador. Marcelo Rebelo de Sousa junta-se com João Lourenço, que é verdadeiramente um ditador. Aí já não há problema, o provocador foi o André Ventura. Percebem o padrão? O padrão é ideológico, não é de forma, não é o que aconteceu verdadeiramente. É a ideologia de quem sai prejudicado deste ponto de vista. Metam isso na cabeça e habituem-se, porque isto são as televisões portuguesas no seu auge. Vamos ouvir aqui o restinho da notícia e fazer mais uns comentários. Quando uns rufias indecentes no Parlamento
querem escolher pelo apelido que crianças podem ou não frequentar a escola, eu sei que eles não representam o país que somos. No regresso à pré-campanha, depois de ter estado doente, António José Seguro dedicou o sábado a pedir, mais uma vez, um compromisso para a saúde. A cultura da hipocrisia é representada por aquelas vozes que estão sempre a dizer que é necessário acordos, que é necessário que os partidos se ponham de acordo, e depois quando alguém tem a ousadia de apresentar uma proposta concreta, não olham para o conteúdo e dizem que os pactos não resolvem os problemas. Os debates ainda não chegaram a meio e depois do embate entre Catarina Martins e André Ventura, Jorge Pinto e Marcos Mendes falaram mesmo de poderes presidenciais. Bom, e depois vai haver aqui um resumo do debate entre Jorge Pinto e Marcos Mendes, que eu acho que não tem interesse nenhum, perdoem-me a expressão, e Catarina Martins a dizer, bom, mas pelo apelido das crianças no Parlamento decide-se quem é que pode aceder a uma creche ou uma escola ou não. Não, a ideia da leitura dos nomes no Parlamento não foi essa, como já foi explicado várias vezes. A ideia foi demonstrar que enquanto há crianças portuguesas que não têm acesso a uma creche, isso é uma realidade admitida por qualquer espectro ideológico, o que também é uma realidade é que há turmas cheias de estrangeiros. E, portanto, deixem-me que vos diga que com vagas e recursos limitados temos que dar prioridade aos nossos, e isso não é xenofobia. E, portanto, evidentemente que se vocês virem uma turma cheia de Mohamedes, vão perceber que esse não é o nome tradicionalmente mais português do mundo, para dizer o mínimo, mas pronto, vamos pôr a coisa desta forma. E, portanto, se há um conjunto de nomes estrangeiros que estão a encher as turmas em Portugal e há pais portugueses que não conseguem colocar os filhos numa creche e talvez este seja um dos fatores decisivos que leva muitos jovens portugueses a sair de Portugal, desde logo para poderem constituir família e ter uma casa, até porque um jovem português em Portugal pode aspirar a pouco mais do que o salário mínimo em início de carreira, e o salário mínimo é metade do custo de vida médio em Lisboa. Metam isso na cabeça porque é importante. O custo de vida médio em Lisboa, segundo vi, anda em torno dos 1.300 ou 1.400, salário mínimo anda em torno dos 860. Portanto, 860 vezes 2 é praticamente o custo de vida médio em Lisboa neste momento. E eu pergunto, como é que com metade em média do custo de vida em Lisboa se pode sobreviver em início de carreira? Porque a parte que se pressupõe de ser jovem, aquilo que se pressupõe de ser jovem é que genericamente não tem experiência sobre nada. É esse um dos pressupostos de ser jovem, que é, eventualmente acabou de sair da faculdade, uns sim, outros não, mas eventualmente acabou de sair da faculdade e não tem experiência em coisa nenhuma. E é esse o pressuposto, e pessoas sem experiência e sem grandes valências do ponto de vista do mercado laboral tendem a ganhar menos, evidentemente. E, portanto, se começarem com o salário mínimo, que não é assim tão estranho, estão apenas a 50% do caminho para pagarem todas as despesas do custo de vida médio em Lisboa. E, portanto, isto é culpa de quem? Francamente, isto é culpa de quem? Honestamente, têm que meter isto em cabeça. O país foi governado nos últimos 30 anos, 27 ou 28, pelo Partido Socialista. Alguns com a conivência do Bloco e do PCP, outros sem. Há culpados. O Partido Social Democrata não está a fazer melhor que o Partido Socialista. Temos várias situações que se prolongam, nomeadamente o preço do metro quadrado em Lisboa está em recordes em valores históricos, culpa de incentivos à procura por parte do Partido Social Democrata e fazem zero do lado da oferta, e adivinhe-se, qualquer pessoa que perceba as leis mínimas do mercado percebe que incentivos à procura sem o correspondente à oferta vão dar aumento de preços. Quem diria, não é? Quem é que diria uma coisa destas? Tirando todos os países do mundo, todos os casos em que se aplica a realidade de haver um mercado da habitação, adivinhem-se, a procura e a oferta influenciam. E não é só na habitação, é em todo o lado. Portanto, incentivos na procura, falta de incentivos na oferta, o preço sobe. Caramba, ninguém estava à espera disto. Ninguém estava à espera disto, na verdade. E, portanto, os portugueses têm que ter prioridade em Portugal. Há imigração a mais, a identidade nacional está colocada em causa exatamente como a coesão social e temos que fazer alguma coisa sobre o assunto. O PSD não é suficiente, o PSD já veio a público dizer que a deportação de ilegais é o teto da sua política de imigração e da resolução do problema. Portanto, saibam que a deportação mais eficaz de ilegais é até onde o PSD vai, é o limite, quando nós sabemos que, mais do que legais, as pessoas têm que estar cá legitimamente. E legitimamente é o quê? Estarem a trabalhar, não serem subsidiodependentes e, entre outras características, terem-se legalizado por via ilegal, terem cometido alguma ilegalidade, e estes grupos de pessoas, e estou apenas a dar alguns exemplos, porque há mais, são tudo pessoas que estão cá legalmente, mas estão cá ilegitimamente. E depois temos que perceber quando
quantos imigrantes é que os portugueses querem cá. E da minha parte, se o Chega a mandar, o que teria que acontecer era haver a deportação dos ilegítimos, não é só dos ilegais, e colocar-se em cima da mesa a clara hipótese e ficar de forma clara aos olhos de toda a gente, não tem que haver um gueto em Portugal. Ou as pessoas se adaptam de forma plena, não recebem um subsídio até contribuírem de forma adequada e pagam o seguro de saúde para não usufruírem de serviços até contribuírem durante um determinado tempo. Oh, meus amigos, as regras são as nossas e é assim que têm que as cumprir. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.